As .com. Preparado para o que aí vem? Bom, assim como qualquer instrumento financeiro, sofreu alterações ao longo do tempo no mercado financeiro. Vamos ver a sua história, o seu ciclo e a sua queda. Para contextualizar melhor aquilo que são as .com, se calhar temos que recuar no tempo para o ano 1962, quando a internet, ou aquilo que chamamos internet, foi criada. Durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos quis implementar um sistema de rede para comunicações entre militares, aquilo que é conhecido como a ARPANET. A palavra internet não era bem usada, onde os computadores eram de grandes dimensões e havia grandes quantidades de dados que eram transmitidos a uma velocidade demasiado lenta. Nós podemos considerar então mais tarde, em 1992, quando Tim Berners-Lee, cientista e investigador no CERN, em português, Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, inventou aquilo que nós chamamos hoje World Wide Web, ou mais facilmente www. Com este sistema criado por este investigador, foi possível colocar alguns documentos e imagens disponibilizados naquilo que chamamos internet, através de alguns navegadores. Com este contributo foi possível que mais pessoas tivessem acesso a conteúdos online. Contudo, em 1993 apenas 2,27% da população dos Estados Unidos utilizava aquilo que é a internet. Em contraste com 0,25% do resto do mundo, um número significativamente pequeno, estes dados disponibilizados no Our World in Data. Este baixo número é explicado a Mosaic, que era na altura o sistema de navegação que as pessoas utilizavam. Este sistema de navegação era pobre no que toca ao seu interface e de difícil uso. Contudo, em 1994, através da Netscape Communications, foi criado um novo browser, a Netscape, onde foi permitido uma facilitação no uso da navegação online, considerado 10 vezes mais rápido, segundo uma notícia da Bloomberg, que fala sobre a internet. Temos que a Mosaic foi o grande impulsionador para que as pessoas consideradas não técnicas, ou seja, as pessoas comuns, fosse facilitado o seu acesso a estes meios, nomeadamente permitindo que estas pessoas é onde começa a surgir a implementação dos primeiros negócios online e do e-commerce, e onde se começa já a aparecer uma especulação sobre a evolução do mercado tecnológico. Entre a velocidade aumentada nas pesquisas online, foi permitido o aumento de vários benefícios para o consumidor e para os seus utilizadores, como a exibição de documentos de forma contínua, interagir com documentos, múltiplos acessos à rede, entre outros. Isto impulsionou a criação de várias páginas web, como a Amazon ou a Yahoo, bem como o impulsionamento daquilo que conhecemos hoje como a Microsoft Explorer. Com este sucesso todo e estas inovações que a Netscape trouxe para o mercado que estava a borbulhar agora de tecnologia, os investidores, alimentados por este sucesso social, começaram a investir na Netscape, mesmo não sabendo os seus relatórios de contas e os seus planos para o longo prazo. Com isto começou a haver uma forte pressão compradora das ações da Netscape e assim deu-se o início daquilo que é a bolha das .com. Calma, já lá vamos. Começamos primeiro por perceber que uma bolha é constituída por 5 fases. A primeira é a fase da mudança. Esta consiste no entusiasmo dos investidores, no momento em que eles começam a especular, no momento em que eles começam a ficar entusiasmados, o momento em que eles são atraídos por novos produtos, novas tecnologias e novos serviços. Esta é a primeira fase. A segunda fase da bolha é constituída pelo boom dos preços. Esta vista pela ótica da empresa é quando os investidores se apercebem do valor especulativo da empresa e lançam ações para o mercado. Começam a perceber a tendência de mercado e começam a inflacionar os preços. Desta forma, podemos perceber que os investidores têm o poder de impulsionar o mercado através do número de ações que pretendem comprar. Nesta fase, a empresa estava empolgada para começar a vender as suas ações a preços superiores aos preços de compra. Passando agora para a terceira fase. Esta é a fase da euforia. É centrada na ótica dos investidores, em que há um grande entusiasmo pela compra das ações. No entanto, do mercado que estava especulado, começamos também a perceber que é neste momento que certos investidores começam a perceber-se do real motivo e a analisar os mercados. Estamos agora na quarta fase, ou seja, a obtenção de lucro.
Nesta fase, os investidores acabam por fechar as ações em bolsa na altura em que veem os seus lucros, as ações a atingir preços demasiado elevados. No entanto, quando isto acontece em massa, ou seja, em grande quantidade, vários investidores fecham ao mesmo tempo, acaba por acontecer que o valor em bolsa cai. Estamos agora na quinta fase, a fase do pânico. Esta é a altura em que os investidores perderam a confiança total nas empresas online e se apercebem dos valores astronómicos de prejuízos. Foi nesta altura que empresas como o eBay, o MSN e a Audionet começaram a utilizar a internet como um auxílio ou ferramenta para os seus negócios, tais como através da distribuição. Foi nesta altura também que as empresas começaram a incentivar cada vez mais o investimento nas escolas, acabando por incentivar a investir agora para vir a receber frutos mais tarde. Era uma altura em que todos tinham o sonho de ser multimilionários. Seria isto realista? Vamos descobrir. Outra coisa a realçar são as elevadas quantias que as empresas investiam em publicidade, desde anúncios no Super Bowl. I'm isolating superstar model Cindy Crawford in a Pepsi deprivation chamber. I'll do anything for science. We're allowing Cindy a wide range of beverages, but not a single solitary drop of Pepsi. Don't. Whoa! And now for the results. Cindy, how do you feel? I don't know about you guys, but I'm dying for a Pepsi. Conclusive scientific proof. Pepsi. Por outro lado, Empresas que mais tarde, por não terem tantas verbas para gastar em publicidade, optaram por alterar o nome das suas empresas, aplicando apenas à frente o nome o .com. Outro aspecto importante é o facto de as telecomunicações passavam apenas boa informação das empresas, ou seja, diziam que as empresas obtinham lucros estrondosos para incentivar o investimento, quando na realidade os fluxos de caixa e as receitas reais não correspondiam aos lucros das empresas. O acesso à internet, desde a década de 90, foi sempre exponencial. Ou seja, houve um crescimento dos utilizadores da internet. Desde 1990, onde 0,78% da população americana tinha acesso à internet, esse valor foi sempre crescendo até 2001. Passamos para 1995, onde as ações Netscape Corporation entram no mercado bolsista. Cerca de 9,24% da população tinha acesso à internet. E este aumento da população foi sempre tornado possível devido ao aumento dos computadores pessoais, uma diminuição das taxas de juros e, consequentemente, um bem-estar da sociedade dos Estados Unidos da América. Aliado a este aumento da população, a taxa de juros nos Estados Unidos da América teve um papel fundamental para que as dot-com tenham crescido nesta década. Desde 1970, a taxa de juros não era tão baixa como na década de 90. Em 1923, a taxa de juros era 3,54%. Este valor aumentou até 2028 para 7,41%. Após o ano 2000, a taxa de juros na América teve uma regressão, ou seja, diminuiu para dar um impulso à economia. É importante referir que entre 1999 e 2000 houve um aumento da taxa de juros, foi uma das ações contra o crescimento da bolha. Iremos ver também aqui o índice na Nasdaq, criado em 1971, é uma bolsa de valores imobiliários centrada online, ou seja, não há sede física e é composto por todas as ações, quer tecnológica, quer ações de empresas da internet. Este índice cresceu desde 1980 até ao pico máximo das bolhas .com em 2000, cerca de 2.405%. Estamos a falar de um período onde a transição do século XX para o século XXI, por um pequeno fator, foi importante para haver um aumento da aquisição das tecnologias, o aumento da aquisição de novos portáteis, sistemas eletrónicos, porque havia a lenda de que a partir de 1999, precisamente do dia 31 de dezembro até o dia 1 de janeiro, ia haver uma quebra da parte tecnológica, porque era a passagem de um século para o outro. Isto levou a que muitas empresas, não somente empresas, mas como investidores, a população em geral, adquiriu
muitos produtos tecnológicos. Isto fez com que a bolsa impulsionasse cerca de 65%, atingindo o ponto máximo 10 de março de 2000, com 5.048 pontos. É destacar que o índice da Nasdaq é somente um valor que é ajustado a todas as ações que estão lá dentro, como já referi anteriormente. Muitas empresas abriram falência, portanto tinham modelos de negócios fiáveis, não tinham quaisquer lucros no ano de 29. Empresas como a VA Linux, empresas como a Akamai, mas essas empresas tiveram crescimentos estrondosos. São empresas tudo ligadas à tecnologia. Após o ano 2000, esse investimento em novas tecnologias não foi necessário, ou seja, tinham gasto todo anteriormente, ou seja, já não era preciso gastar novamente. Então, os fluxos monetários e os saldos de caixa dessas empresas foi diminuindo. Em 1924, a empresa Yahoo foi criada. No entanto, somente a 12 de abril de 1926, esta Yahoo foi lançada publicamente. Ou seja, no seu primeiro dia de negociações, o seu valor dobrou perante o preço inicial, fechando nos $33. Nesse mesmo ano, em 5 de dezembro, Alan Greenspan, presidente da FED, discursou e alertou sobre a crescente exuberância irracional dos investidores. No dia 15 de maio de 1927, a Amazon.com, loja virtual de venda de livros, criada por Jeff Bezos, cresceu 31% no seu primeiro dia de negociações na Nasdaq, fechando nos $18. Após o ano de 1927, houve um aumento das empresas cotadas na Nasdaq, com elevadas prestações. Jamais seria possível uma empresa cotada crescer tanto como ocorreu no dia 13 de novembro de 1928, quando a Debcop.com abriu o capital. O preço estabelecido era de somente $9, no entanto, o seu valor de negociação começou nos $27 e acabou fechando nos $63,50. A sua prestação foi grandiosa ao ponto de ser o crescimento mais elevado da época, aumentando 606%. Tomou as rédeas do mercado. Entre 1999 e 2000, o Fed aumentou as taxas de juros 6 vezes mais. Isto prejudicou os investimentos nessa época. É de ressalvar que, em janeiro de 2000, a EOL entrou em acordo para a aquisição da Time Warner pelo preço de $156 bilhões, tornando-se a segunda maior aquisição de sempre. Em março, o Japão entrou em recessão. Quando uma economia entra em recessão, há sempre consequências noutras economias. Isto fez com que o índice da Nasdaq caísse a cerca de 4%, uma das maiores quedas dos últimos anos. Do mesmo modo que elevados compradores impulsionam o mercado para cima numa tendência bullish, isso acontece também quando é tendências bearish, que é quando as ações do mercado caem a pique. E isto foi o que aconteceu entre 2000 e 2002. Em 2002, o índice da Nasdaq, precisamente no dia 9 de outubro de 2002, atinge o seu ponto mínimo, 1.114,11 pontos, havendo uma desvalorização do índice da Nasdaq de 78%. Há 20 anos, a bolha chegava ao seu fim. A 13 de março de 2000, o que fez com que as ações se derretessem nos anos e meses seguintes. As taxas de juros desceram, o que fez com que houvesse empresários conseguissem crédito fácil, o que levou à criação de empresas. O problema é que eles não faziam planos no longo prazo e sem saber se davam lucro. Esta falta de análise só pode constatar uma coisa, e podemos aplicar aqui a máxima portuguesa: mais olhos que barriga. Os atentados terroristas do 11 de setembro de 2001 só pioraram ainda mais o cenário. Então, Fred Wilson, um investidor que ajudou a financiar as empresas na altura da bolha, disse que crises destas por vezes são boas, porque originam gastos descontrolados, umas vezes que são bem feitos, e criam empresas boas, softwares de qualidade e aumentam a infraestrutura da internet a nível global. Frank Quaitern, ex-diretor do Banco de Investimentos Credit Suisse, foi condenado por obras suspeitas, traduzido do inglês, que é IPO, para português, oferta pública de aquisição, e também por obstruir investigações. Nesse período houve 3 tipos de empresa: aquelas que perderam tudo e faliram, aquelas que estiveram na beira do abismo mas conseguiram se levantar, e aquelas que souberam aproveitar mesmo a oportunidade e começaram a crescer exponencialmente. A bolha foi nos Estados Unidos, mas teve repercussão em todo o mundo, porque o dinheiro vinha de outras partes do planeta. Por volta de 2010, houve um ressurgir nas empresas da internet. A Web 2.0 foi essencialmente marcada pelas redes sociais e pelo conteúdo gerado pelos utilizadores da mesma. Empresas desse género são o Facebook, o Twitter, o Insta
e o YouTube. Dado este entusiasmo, houve a compra do YouTube pela Google por 1,65 bilhões de dólares e também a compra de 1,6% do Facebook por 240 milhões pela Microsoft. De acordo com o público, Carlota Pérez, famosa consultora mundial, afirmou em 2010 que era o entusiasmo da bolha nada tinha a ver com o entusiasmo desse ano. Isto porque em 2010 é muito mais fácil as empresas serem compradas do que entrarem em bolsa. Exemplo disso pode ser as empresas de Silicon Valley, que demoram entre 7 a 8 anos a gerarem lucros. Ela ainda disse que é muito mais fácil existir uma bolha no mundo financeiro do que no mundo tecnológico, propriamente dito. O instrumento preferido de especulação já não é a tecnologia. Para termos uma noção mais realística da situação, recordamos esta notícia da TVI que nos remete a 2002. Dow Jones fecha a cair 0,96% e Nasdaq a cair 1,57%. As bolsas norte-americanas encerraram esta segunda-feira em baixa, com o Dow Jones a perder 0,96% para 9.891,42 pontos e o Nasdaq a cair 1,57% para 1.990,74 pontos. Com apenas 2 semanas decorridas desde o início do ano, 2000 já acumula um mau comportamento dos títulos, que não terminou um ano positivo desde 1999. Este comportamento negativo por parte dos títulos deve sim muito à bolha. Os indicadores de movimento do mercado norte-americano sofreram bastante com isto. O Yahoo, o nosso velho conhecido, nasceu em 1994, motor de busca valioso na altura e tornou a pesquisa mais simples. Era super popular em 1998, com 30 milhões de visitantes por mês e 100 milhões de views por dia, segundo a BBC. Em um trimestre aumentou mais de 200% face ao mesmo trimestre do ano anterior, efeito causa da bolha. Quando algumas empresas começaram a falir, os investidores tiraram o seu dinheiro. Em janeiro de 2000, as ações valiam 118,75 dólares, passando a 8,11 dólares. Comprou o broadcast por 5 bilhões de dólares e 3 anos depois descontinuou. Duvidoso, não é? Porém, continuava a gerar receita, mesmo com o crescimento da Google. Em 2000 passou a usar o Google para buscas, em 2004 o seu próprio motor de busca, em 2007 o armazenamento ilimitado aos seus clientes de e-mail para fazer face ao Gmail. Caso de sucesso, a Pets.com, no estilo da Amazon, vendia artigos para animais de estimação e fazia a entrega dos mesmos. Era uma das 4 maiores lojas de animais na altura e tinha um slogan e uma mascote atrativos. A Pets lançou uma OPA em 2000, onde angariou de 82 milhões de dólares. As suas ações caíram de 14 dólares para 0,22 cêntimos de dólar. O seu plano de negócio foi alvo de fuga de informação e por fim tentou vender réplicas da mascote, mas nem assim conseguiu sobreviver.